Boa noite, mais uma vez Charles, aqui no canal Viver Sagrada. Tá? Hoje vamos falar um pouco no assunto que é bem especulado isso, né? Religioso, né? Tem muitas pessoas também fora do mundo religioso que acreditam nisso, mas não entendem muito o contexto disso. O contexto, a aplicação, o tempo, a época, baseado no contexto daquilo onde é aplicado. E tem pessoas que mesmo estando, vamos supor, no mundo católico, no mundo evangélico, tendo a Bíblia, eles não entendem esse trecho e distorcem ele e acreditam nisso. Né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que é sobre o ladrão na cruz. Né? Jesus fala para ele, né? Hoje você estará no paraíso comigo, enfim. Né? E muitas pessoas se baseiam na salvação, né? Que tem como uma pessoa ser salva hoje, baseada naquilo que aconteceu com o ladrão na cruz. E eu vou mostrar que isso não é verdade. Isso é uma falsa doutrina, isso é um engano, certo? Que as pessoas acreditam, né? Certo? Então, né, espero que vocês gostem do conteúdo, tá? Qualquer coisa vocês escrevam aí nos comentários, né, se estão gostando, né, uma avaliação, dê algum palpite. O canal está sempre podendo melhorar mais. Tá? Deixe o seu like, compartilhe o conteúdo também. Tá? E que Deus abençoe o estudo de vocês. Tá bom? Tá, vamos lá. Daí eu botei um título. Né? Posso ser salvo como um ladrão na cruz foi? É uma pergunta. Né? A gente tem que... cada pergunta ela te leva a a estudar sobre isso, né? A avaliar, a buscar entendimento, a buscar se realmente eu posso. Baseado em quê? Então, eu tenho a resposta disso, né? Mas primeiro eu deixo a pergunta. Eu posso? Então a gente vai ir pelas escrituras, né? Como a gente sempre vai aqui no canal. Em questões desses entendimentos, né? Infelizmente no mundo religioso e também fora dele, tá? Então a gente vai ler um pouco um trecho de Lucas. Lucas, capítulo 23, versículo 39 a 43. Que é o que a gente vai... As pessoas citam esse trecho, certo? Então Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um desses ladrões se arrependeu e pediu a Jesus: lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Beleza, é real isso? Sim, é real, aconteceu, falou com Jesus, enfim, certo? É comum ouvir as pessoas dizerem que desejam ser salvas, ou umas que dizem que pode ser salva, né? Um exemplo disso, certo? Uma pessoa está no leito de morte, enfim, aí ali ela se arrepende, ela pede perdão, ela confessa Jesus, né? Tem muitas pessoas que fazem isso, né? No mundo evangélico também. E aí ela tá lá, ela diz: eu acredito em Jesus, né? Eu peço perdão, enfim. E pastores e pessoas dizem que a pessoa morreu salva. Mas baseado no que isso? Aí eles pegam esse trecho do ladrão na cruz e dizem: mas o ladrão. Só que... Mas no base no que? Certo? Então a gente tem que entender isso. Né? Então é comum ouvir pessoas dizerem que desejam ser salvas, ou enfim, né? Como aquele ladrão foi.
Mas isso pode ser feito? Então, quando Jesus viveu pessoalmente na Terra, ele veio para os judeus. Isso a gente vai ver Romanos 15, 8. Romanos 15, 8. Afirmo, pois, que Cristo se tornou o servo da circuncisão, por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Isso como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios, e cantarei hinos ao teu nome. E diz ainda, alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. E ainda, louvai a Yahuá todos os gentios, e louvem-no todos os povos. E outra vez Isaías também diz, surgirá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reger os gentios. Nele os gentios colocarão a esperança, enfim, ou a sua esperança. Ele frequentemente perdoou os pecados de várias pessoas em diversas ocasiões. Marcos 2:5. Certo? Vai lá, tá? Então a gente vai ver todos os trechos, tá? Marcos 2:5. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. A gente sabe um contexto disso, por que ele falou isso, né? E Lucas 7:48. Lá, 7:48. E disse ele, os teus pecados estão perdoados. Que é sobre quando a mulher começa a ungir ele, né? Sobre mulher aqui, ó. Quando beija ele, enfim, né? Isso. Também, né? Então Jesus certamente poderia fazer isto quando e como ele desejasse, né? Desde que ele tivesse sobre a terra autoridade para perdoar pecado. E ele tinha autoridade, o Pai deu isso para ele, né? Marcos 2:10. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico, eu te digo, levanta e toma a tua maca e vai para casa. Então ele está fazendo que, se ele está curando uma pessoa, muitas pessoas pegam esse trecho e dizem, Jesus está dizendo que ele tem perdoar pecado porque ele é Deus, e ele está curando porque ele é Deus. Não, o trecho não está dizendo isso. O trecho está dizendo que ele tem uma autoridade, mas quem deu essa autoridade para ele? Foi o Pai dele. Mas baseado no quê? Quando ele fazia milagres, demonstrava que Deus estava indo por intermédio dele. Então isso demonstrava que ele tinha autoridade porque ele estava fazendo milagres, Deus estava fazendo por intermédio dele. Então quem estava agindo e realmente perdoando era Deus, não ele. Certo? É claro que Cristo não está mais na terra, fisicamente. Mas quando ele morreu, o que ele fez? Ele instituiu uma nova aliança. Isso a gente vê em Hebreus 9:15. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Então,
Ele veio na velha aliança e agora instituiu uma nova aliança, porque ele é um sumo sacerdote de uma nova aliança, nova lei, certo? Até o próprio livro de Hebreus, ele mostra muito bem isso. Tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões. Porque se ele é um testamento, não tem como ser válido uma alta aliança se ele não morreu. Sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Pois onde há testamento é necessário que ocorra a morte de quem o fez. Porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca terá valor enquanto a pessoa vive. Aquele que fez o testamento. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, visto que depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, Moisés tomou o sangue de novilhos e de bodes com água, lã vermelha e sopo e aspergiu tanto o próprio livro como também o povo, dizendo: Este é o sangue, o quê? Da aliança que Deus vos ordenou. Da mesma forma, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios para o culto. E segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento desse sangue, não há perdão. Deixa eu ver se é até o 22. Tá? Então, eu poderia ler mais do trecho de Hebreus, mas deu para entender, certo? Então, esta aliança promete o perdão dos pecados ao crente quando ele se arrepende e é batizado. Certo? Então, Mateus 28, 18 a 20. Vou tomar um cafezinho aqui. E aproximando-se, Jesus falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Tá? Lucas 24, 47. Então nos abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele disse-lhes: Está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, em que o seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, envio sobre vós a promessa do Pai, mas ficai na cidade até que o alto seja revestido de poder. Então, o perdão dos seus pecados, certo? Então, tem o perdão, tem o batismo, o arrependimento, certo? Atos 2:38. Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Recebereis assim o dom do Espírito Santo. Atos 22:16. Agora, por que te demoras? Que é quando levanta-te, ser batizado, ele lava os teus pecados, invocando o nome dele. Aqui em relação a Paulo, quando ele se encontrou com Cristo, né? Quando ele ficou cego, enfim, né? Aí um judeu, eu acho que se eu não me engano, é Ananias, eu acho que é o nome dele. Não me engano.
Se não me engano é Ananias, tá? Beleza. Então, um homem pode ser salvo hoje em dia somente se obedecer às condições desta nova aliança. Então, o que acontece? Quando Cristo veio conforme o Antigo Testamento. E caminhou ali e morreu nisso. Ele morreu baseado na antiga aliança. E obedeceu e foi fiel a ela até a morte. Então, quando esse momento que aconteceu com o ladrão na cruz, ele estava se baseando no Novo Testamento ou no Velho Testamento? Porque no Novo Testamento, segundo Hebreus, tá? Só é válido o Novo Testamento se Cristo estivesse morto. Quando Cristo prometeu aquilo para o ladrão na cruz, ele estava vivo ainda. Então era um contexto do Antigo Testamento. Certo? Como os outros do Antigo Testamento, baseado na esperança do Messias, seriam salvos. Então o ladrão, a salvação dele foi baseada na esperança que viria o Salvador, o Messias. Como Simão, como Abraão, como os patriarcas, como José, enfim. Né? Foi baseada nisso. E essa é a base do ladrão na cruz. Né? Agora, depois que Cristo morreu, ele selou a aliança dele. E a aliança dele é baseada no quê? No arrependimento, no perdão dos seus pecados e o batismo. E aí, claro, viver uma vida santa, enfim, mas tem esse processo. E isso é o que as pessoas não olham. Não tem essa distinção de antiga aliança e nova aliança. Antiga aliança, leis, regras. Nova aliança, regras, leis, outras. Certo? Então um homem pode ser salvo hoje em dia somente se obedecer às condições dessa nova aliança pelo sumo sacerdote novo. Isso é fato, isso. Então, desde o tempo da morte de Cristo até o final dos tempos, todos os homens de qualquer nação serão salvos pelo processo que é pela fé, arrependimento e batismo. E uma vida santa, transformando. Essa é a base, certo? Certo? Atos 17, 30, 31. Vamos ver esse trecho aqui. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. Ele garantiu isso a todos, fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos. Isso, até o 31. Beleza? Então, a pergunta foi feita. Posso ser salvo como um ladrão na cruz foi? Baseado no que a gente estudou, no contexto bíblico, baseado no novo sacerdote, no novo sumo sacerdote, na lei que ele nos trouxe, conforme todo o livro de Hebreus, demonstra isso. Conforme o contexto do ladrão da cruz, que ele estava na antiga aliança. Baseado nisso, biblicamente falando, posso ser salvo como ladrão na cruz foi? Não, não pode. Não pode. Agora as pessoas, é muito triste, as pessoas, elas preferem acreditar na sabedoria delas, no engano, aliviar a consciência delas, né? Porque é muito mais fácil negar isso, né? Porque daí tu não tem uma condenação.
Não tem do que realmente tu olhar o contexto, tu ver as escrituras, tu ver a verdade e dizer realmente não tem. A gente só é salvo no contexto daquilo que Cristo nos deu. E isso depois que ele morreu. Que é a nova aliança. Que é arrependimento, batismo, perdão dos seus pecados e uma vida santa. É isso. Essa é a história de pessoas que estão no leito de morte, enfim, e aí vai um pastor lá da evangélica, enfim, vão lá e diz, tu aceita Jesus, tu tem o teu perdão, enfim, é só você se arrepender e ver que crê em Cristo e você vai ser salvo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso realmente são que nem os fariseus que criavam regras e anulavam aquilo que Deus disse. Um cara que faz isso, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser quem for, falar isso para uma pessoa em leito de morte, ele está enganando essa pessoa. Ele está criando uma regra que não é bíblica, ele está anulando aquilo que Cristo falou. Daí a pessoa pode dizer assim, mas capaz que Deus, né? Não, a pessoa não importa, Deus já deu um meio, Deus já disse como tem que ser feito. Deus não anula aquilo que ele já instituiu. Certo? Então, qual é a resposta? Posso ser salvo como o ladrão da cruz foi? Não, não pode. Simples assim, muito simples. Tá bom? E essa é a verdade, enfim, que vocês estudem, busquem a palavra de Deus, para não ser enganado como muitas pessoas são e acreditam na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento e não na Bíblia. Bom, um abraço com vocês, fiquem com Deus, né? Deus abençoe os estudos de vocês. Valeu, um abraço.